E aí, ainda nisso, você acha que esse trabalho em conjunto com toda a turma ajuda no maior cenário assim, de inclusão aos alunos VIPs? Sim, com certeza. É um dos pontos até que eu acabei não falando quando estava lá te respondendo. A gente começa a perceber também, como vocês, que a gente trabalha muito da empatia, e o que a gente fala para eles é que a gente não nasce empático, né? A empatia não é algo nato. A gente não nasce com empatia ou sem empatia. É uma habilidade socioemocional que a gente vai desenvolver ao longo da nossa vida. E então a gente fala o tempo todo sobre isso, né? O quanto eu preciso. Não é só o olhar para o outro, é me sentir no lugar do outro. E aí, isso com certeza faz assim, eles abrirem os olhos, né, para o diferente. Porque até então, os alunos não têm contato com crianças com é, especi alguma especificação. Então, assim, a partir do momento que eles começam a ter contato, eles perceber o quanto isso é importante para eles. E não só os alunos, Júlia, as famílias também. Uhum. Porque eu lembro que eu atendi uma família há uns anos atrás e a família falou para mim, Renata, é tão importante a minha filha ter contato com esse colega autista, porque um dia no mercado de trabalho se deparar com algum autista. E se ela não aprender agora como isso, como é que vai ser quando ela tiver um colega trabalhando do lado dela com autismo? Então, assim, com certeza, essa questão do emocional, olhar para o emocional, esse olhar para o outro, acaba nos ajudando também nessa questão da inclusão. Tanto que a gente tem pouquíssimos problemas no início do ano, né? Quando entram novos Uhum. alunos com alguma. Eu falo mais dos autistas porque eles têm neurotipia, né? Fica claro, às vezes o TDAH, o disléxico, não vai ficar tão evidente para esses alunos. Mas Uhum. algum aluno que tem alguma especificação, ou então, de repente, algum aluno com alguma deficiência, isso vai ficar claro para eles. Mas é tão legal quando a gente percebe que esses alunos, ao invés de segregarem, eles já têm esse olhar acolhedor, né? De agregar, de entender o diferente. Sim. É claro que em alguns momentos, e aí depende muito da pessoa também, do aluno, de dar liberdade para isso, a gente pode conversar mais abertamente. Eu tenho alunos autistas que às vezes usam as nossas aulas para o autismo. E isso é tão importante, sabe? Mas por que eles fazem isso? Porque eles se sentem à vontade para isso. Porque eles percebem que eles têm um ambiente aberto para esse tipo de coisa. Então, com certeza, assim, esse trabalho emocional, esse trabalho socioemocional tem nos ajudado também, além das campanhas que a gente faz ao longo do ano, né? A Sim. gente fala sobre a questão do autismo lá em abril, isso é importante para que eles percebam. Tá todo mundo aí na sociedade, e se a gente não aprender a lidar em equipe, se a gente não aprender a entender o outro, a ouvir o outro, a gente vai ter problema. Não é o outro que vai ter problema, somos nós. Somos nós, Então, exato. e aí, com certeza, isso faz toda a diferença, sim. Eu coloquei essa pergunta porque a inclusão ela é um desafio, né? Sim. A escola como instituição geral, né, como a gente concebe a educação no nosso país, ela já tem muitas adaptações, tem bastante preocupação com as necessidades especiais, mas a gente sabe Uhum. que a gente ainda está longe de ter um cenário Muito. perfeito, Sim. assim, em termos até mesmo de estudo, de conhecer mais. Eu Uhum. particularmente estudei a superdotação na minha monografia, peguei estudos científicos com alunos superdotados e já é difícil fazer a própria pesquisa, quem dirá se pegar esse conhecimento e adaptar pedagogicamente falando, né? Então, Uhum. eu acho que É uma. isso que vai. Essas estratégias que acabam. É uma coisa simples, é um tempo de aula que você tem com eles, né? Isso. Não é algo assim extremamente extraordinário, difícil de ser feito, mas talvez faça diferença. Então, aquele trabalho de galinha, né? De grão em grão, a gente vai Isso aí. construindo. Isso aí. Não, assim, trabalhar só o conteúdo socioemocional não é a certeza de que a gente não vai enfrentar algum tipo de resistência, algum tipo de segregação por conta de algum aluno. Não, assim, não vou ser utópica de pensar isso, até porque somos seres humanos e do ser humano a gente espera qualquer tipo de comportamento, mas reduz muito, sabe? Uhum. Isso dá muita confiança para esse aluno também, sabe? Se sentir querido, se sentir parte.
Isso é muito importante para todos nós. Então, não é a certeza de que a gente não vai passar por situações assim, mas é a certeza de que se acontecer, a gente já sabe como lidar. A gente já Sim. sabe que é o pontual. E isso acaba chegando na gente. É interessante que, né, por mais que eu esteja um tempo com eles, eu não consigo o tempo todo na sala de aula, né? E assim, por isso que eu falo dessa parte que eu tenho com os professores. Assim, eu preciso do olhar deles dentro de sala de aula para me sinalizar também se alguma coisa estiver acontecendo. E isso acontece até com alguns alunos. Então, assim, às vezes os próprios alunos vêm falar sobre isso. Olha, está acontecendo um caso assim, assim, na minha sala, entendeu? Então, a gente já entra ali para agir pontualmente naquela situação. Uhum. Então, assim, a parceria dos alunos, a parceria dos funcionários, de uma maneira geral, né? Não só dos professores, facilita muito o meu trabalho. E é a intenção mesmo, é trabalhar em equipe, né? É a Um ajudando comunidade o outro o tempo escolar todo. como um todo, né? Assim É, a como os gente. pais também. Sim. Às vezes eu recebo, às vezes, notificação dos pais, sabe? Olha, no grupo do WhatsApp do meu filho, eu vi que estava rolando uma brincadeira assim. Então, assim, os pais também são muito parceiros. E aí, quando a gente consegue agir eles, trabalhar com eles com transparência, eles conseguem ter essa confiança e trazer também essas informações super importantes para a gente, para o nosso trabalho no dia a dia. Isso é muito legal, né? Como que realmente o trabalho a gente sempre fala, porque trabalhar em conjunto, todo mundo se ajuda, mas na prática é difícil da gente ver isso funcionando, porque é o que Sim, você falou, pessoas muito diferentes, é muito difícil sim. encaixar, né? E É. é muito importante. Aí agora a gente vai passar por são 4 perguntas rápidas, né? Tá. Essa primeira pergunta rápida, eu queria que você pensasse em uma palavra para definir o que é a escola para você. Essa é muito difícil. É. Acho que nem eu saberia responder. E você sabe que para psicólogo pergunta rápida é difícil também, né? Porque a gente Sim. gosta de falar. Eu acho que escola, para mim, você diz na minha concepção enquanto Isso. profissional, É. hoje eu vejo como desafio. Sim, desafio é uma boa palavra. Eu teria várias, assim, pra. Eu também Eu tenho acho várias. pra definir. Eu não Eu sei, eu tenho também tenho. várias palavras do momento da escola, inclusive, que eu já vivenciei. Mas nesse momento, desafio. E a outra é uma lembrança marcante nesses seus anos trabalhando com a psicologia escolar. Eu lembrei de vários alunos aqui, né? De várias histórias para você. Eu vou contar uma especificamente, não vou falar o nome do aluno, claro, mas foi um aluno que nós recebemos no primeiro ano do nosso colégio, um aluno com quadro de autismo, e ele tinha um comportamento agressivo. Ele tinha um comportamento de Uhum. muita agressividade. Muito maior do que os coleguinhas de sexto ano na época. O porte físico dele mesmo era muito. E eu sei que é rápido, mas contar a história dele rápido não dá, Júlia. Tá bom. E aí, assim, foi um aluno que a gente precisou muito de muitas reuniões com a família, muitas solicitações de ajuda da mãe. Era um aluno que na época estava com uma medicação errada, que não estava fazendo o efeito devido, não estava em terapia, na verdade nunca tinha feito terapia clínica. E hoje esse aluno, assim, quem conheceu ele lá em 2017, hoje ele está no nono ano, já anda para o ensino médio, e é um aluno, assim, do top 10 ali da nossa escola. É um aluno super agregador, é um aluno super inteligente, que hoje usa as palavras dele de uma maneira muito mais assertiva. A terapia muito isso, né? Tem ali os estereótipos do autismo, mas que hoje consegue se expressar de uma outra maneira que não a agressividade, porque a agressividade era Uhum. uma maneira dele se Se comunicar. defender também, É, né? uma que ele tinha de passar alguma mensagem pra gente, né? Era um ambiente novo para ele também, ele já tinha uma história assim de bullying em outras escolas, de segregação. Uma coisa muito importante, Júlia, que eu não posso deixar de falar, é que esses alunos precisam ter um olhar individual, por autismo, né? Ter as suas
características, mas a gente precisa olhar individualmente para esse aluno, para a necessidade dele, para a limitação dele e para a capacidade que ele tem também. Então, quando a gente ampliar o nosso olhar em relação a esse aluno, as coisas foram se modificando e hoje, assim, eu posso dizer que teria outros para te falar, mas é um exemplo, assim, de uma experiência muito legal dessa área escolar. E a próxima, eu não sei se você vai ter para falar, né? Mas é se você tem alguma decepção ou alguma coisa que te frustrou ao longo da sua vida profissional. Porque acontece, né? Às vezes a gente acaba só contando muitas coisas gloriosas, a gente também. Porque a vida profissional, ainda mais quando a gente se encontra, ai meu Deus, estou realizada, eu gosto muito do que eu faço. E às vezes a gente cria uma expectativa de que vai ser sempre tudo lindo e maravilhoso, e de repente não é, e faz parte do caminho, né? Sim, faz parte, com certeza. Não lembro de um caso específico, tá? Mas algo frustra às vezes é quando a gente percebe a falta de parceria da família. Quando a gente está ali mostrando o caminho, sabe? Mostrando argumentos e evidências da necessidade do aluno estar em acompanhamento. Ou uma coisa que as famílias têm muita resistência em relação à medicação. Então, assim, o termo psiquiatra ainda assusta alguns pais. É um E eles não tabu, né? conseguem. Existe ainda esse tabu, essa resistência em relação à psiquiatria, né? Ao termo psiquiatra. Então, é a única coisa, assim, que às vezes me frustra um pouquinho. Acontece muito, sabe? Assim, com certeza foram casos muito pontuais. E isso me frustra, assim, quando a família não consegue entender. E ainda acha, pior é quando ainda acha que você está querendo criar problema onde não existe. Mas a gente também tem que contar, isso faz parte. Sim. Eu tenho certeza que qualquer psicólogo que estivesse aqui no meu lugar falaria a mesma coisa. Faz parte e a gente, assim, naquele trabalho de formiguinha mesmo, sabe? De um de cada vez, uma folhinha de cada vez, até conseguir chegar lá. Nessa família. E a última, pra gente finalizar, que conselho você daria para alguém que quer seguir nessa área? Algum psicólogo recém-formado? Ou até para mim, que sou professora, quero me aventurar na psicologia, vamos ver se eu fico aqui inspirada. Olha, o conselho que eu dou é, se perceber que está na sua mão, vai e encara os que vão vir pela frente. Não é algo fácil, eu tenho ex-alunas que fazem psicologia, olha que legal. E o que eu falo para elas é assim, faculdade de psicologia, como qualquer outra, não é fácil, sabe? Não é porque é a psicologia que vai ser mais difícil do que as outras, não. Nós temos os nossos desafios, é uma profissão extremamente nova, onde nós completamos 58 anos, Isso, 58 anos. Da profissão no Brasil. Então, ainda está muito nova, então a gente ainda tem muito que aprender, a gente ainda tem muito que desenvolver, muito a conquistar, mas a luta continua. Então, assim, a minha sugestão é: escolha a psicologia, se tiver na sua mão, vai sem medo, porque nós precisaremos cada vez mais de profissionais que tenham esse olhar emocional. Porque a técnica a gente aprende de boa, mas o emocional é treinado no dia a dia, enfrentando os obstáculos, ultrapassando os problemas e acreditando que vai dar tudo certo. Então, façam trabalhar comigo, inclusive em escola, e vai ser muito legal. Será ótimo. Um estágio perfeito. Eu já falei um que estágio tanto. Os meus alunos que estão fazendo psicologia, o estágio está garantido. Então, obrigada, Renatinha. Queria agradecer muito a sua participação. E a ideia foi essa. Eu acho que agora no final deu para perceber. A gente não fala de neurociência propriamente dito aqui, mas toda vez que a gente fala em emoção, em relações, isso é neurociência, porque também existe aquela coisa de achar que neurociência é saber qual substância faz aquilo no seu cérebro. Mas qual é o resultado final disso, né? Qual é o significado disso para nossa vida? A gente, até nos nossos vídeos que a gente pega, aquele artigo científico que a gente leu para fazer animação, mas a ideia geral daquilo, existe muita contribuição de outros profissionais, né? E a ideia é que as coisas sejam trabalhadas em conjunto. A neurociência, a psicologia, tudo seja uma ferramenta para que a nossa escola,
a escola como instituição no nosso país esteja cada vez melhor, né? Sim. E acho que esse é o desejo de todos nós. É o que você falou, quando a gente faz algo que a gente ama, a gente se empolga. A gente estava aqui trocando ideia antes da entrevista, a gente já está aqui há um tempão de entrevista. E se deixar, a gente vai trocando ideia e conversando Vai sempre. ficar aqui a noite toda. Quando a gente gosta, a gente não pensa mais em parar. E Então, que a né? gente tenha, Júlia, diretores de escola, né, mantenedores, com esse olhar também aberto à psicologia, né? O quanto é importante profissional de Sim, psicologia dentro da escola. Não aquele profissional que aparece lá uma vez por semana para assinar um documento, mas aquele profissional atuante, atuante. que esteja nos dias, que conheça os seus alunos, sabe? Que conheça os seus alunos por nome, por família, por características, por personalidade. Esse é o nosso trabalho. Então, que a gente tenha cada vez mais espaço para isso Uhum. nas escolas, inclusive públicas, né? Porque com certeza o sucesso é garantido. Isso é importante, né? O espaço que o psicólogo tem. Você só consegue fazer um trabalho tão bonito e tão efetivo pelo espaço que lhe é dado, né? É, Então, a gente fala da comunidade escolar e é esse trabalho em conjunto. É você ter o espaço, o professor dialogar com você, a família escutar o que você está trazendo ali, e é sim, o trabalho em equipe mesmo. Que a equipe com do certeza. Nupedem aqui também é uma super equipe. A nossa equipe profissional que eu trabalho com a Renatinha, que também é uma super equipe, e acho que eu sou muito feliz nesses dois lugares que eu trabalho, porque é isso que me move a Uhum. recém-formada continuar, pesquisar e vir com Isso novas aí. coisas, porque quando a gente vê que tem gente querendo fazer dar certo, que dá certo quando a gente põe amor, bota a nossa energia, aí que a gente fala, nossa, só tá começando e vai ficar daqui pra melhor. E assim, o meu avô foi um grande incentivador meu em relação a tudo na minha vida, né? Tudo que eu sou hoje, eu devo a ele. E quando eu falei que tinha escolhido psicologia, sim, minha filha, meu avô foi motorista de ambulância quase a vida toda dele, então ele foi muito no hospital. E ele conhecia muitas histórias, né, de pacientes, enfim. Ele falou assim: minha filha, você está escolhendo uma profissão que você é um ser humano. Então você se prepara, porque você vai estudar para sempre. Sim, Então, assim, eu lembro claramente, parece que ele está aqui do meu lado, ele já faleceu, mas parece que ele está aqui do meu lado falando isso, sabe? E é realmente, Júlia, assim, não tem como a gente escolher lidar com o ser humano, lidar e achar que só não é suficiente. Não. A gente precisa estar sempre estudando, sempre se desenvolvendo e aprendendo com o outro também, né? Para que a gente consiga fazer um trabalho legal, um sim, trabalho bacana. sim. E é para isso que a gente traz essa experiência aqui, né? Essa conversa, essa troca de É. ideias, num Parabéns espaço por essa iniciativa de vocês, virtual, muito legal. público, porque a gente sabe que o conhecimento ele só é válido quando ele é compartilhado. As Sim, experiências, inclusive, o que dá certo, o que dá errado, e isso, que esse espaço aqui, essa nossa oportunidade, essa nossa conversa, inspire outras pessoas, outras escolas a tentarem pensar em algo ou terem uma iniciativa parecida, porque a ideia é que mais pessoas possam colher bons frutos desse trabalho coletivo e com com certeza, amor. Então, com esse foi certeza. nosso Sinapse.com com a Renatinha. Não tem como chamá-la de Renata Rocha. Muito Ah, fica sério à pra chamá-la de vontade. Renata. Muito Obrigada, sério. gente. Obrigada mesmo. E que a gente possa trazer outros profissionais, outros psicólogos, talvez um psicólogo clínico também para dar esse outro feedback de como que acontece quando o aluno vai indicado pelo psicólogo escolar para a clínica, como que isso também trabalha em conjunto, enfim, para a gente analisar e observar todas as facetas, né? E Nossa, muito legal. todas as vertentes, todos os educadores que contribuem com a nossa educação. Muito legal. Se precisar, tem até indicação desses psicólogos. E é ótimo. Um beijo. Um